Oi, pessoal, esse é o nosso último módulo sobre contratos administrativos. Olha, aqui eu quero que você visualize que há uma diferença entre alguns itens. Bom, eu chamei aqui de imprevisão e rescisão, mas na verdade eu quero te mostrar primeiramente a diferença de reajuste e revisão. Olha, quando eu falo de reajuste, são situações que eu posso estabelecer desde o início do contrato. Então, a gente tem lá no artigo 55, que é uma cláusula necessária às condições, às cláusulas para esse reajuste. Eu vou dizer, olha, daqui a um ano, e a gente coloca isso um ano do recebimento da proposta, eu vou reajustar pelo índice XYZ. Ok. A revisão já é diferente. A revisão são situações que eu não tinha como prever, imprevisíveis ou que não foram previstas lá no início. Então a gente fala que decorre de situações supervenientes. Eu não sabia ou não tinha como saber. E aí é interessante porque essas situações que ocorrem depois, elas podem levar não só à revisão do contrato, mas a depender do interesse da administração, à própria rescisão desse contrato. Vejam vocês que a revisão e também aqui um pouco da rescisão, quando for o caso, ela se dá em algumas situações. E aí é interessante a gente visualizar, caso fortuito ou força maior, eu já te falei que era um dos casos de rescisão unilateral. Eu tenho interferências durante a execução do contrato, interferências imprevistas ou imprevisíveis durante a execução. E aí os autores dão como exemplo o fato de o construtor ter começado a escavar uma determinada área para construir um prédio, e com 5 metros de profundidade, ele visualiza que tem uma tubulação que passa por ali, um esgoto. Lá naquele filme Assalto ao Banco Central, tem uma cena exatamente dessa, em que o Tatu é o cara que está furando o poço, e aí ele acaba batendo num encanamento de esgoto, e ele sai muito bravo de lá, querendo matar o engenheiro. O engenheiro diz, meu amigo, a gente não tem como saber o que tem aí debaixo da terra. E aí pode acontecer isso durante a execução de um contrato. A gente encontrar essa tubulação, encontrar um terreno muito arenoso, encontrar rochas quase intransponíveis. E isso vai causar uma modificação naquele projeto. E aí eu preciso, a depender do caso, ou fazer uma revisão ou rescindir o contrato. Olha, outros dois casos são muitíssimo importantes. Muito. Fato da administração, e eu coloquei aqui fato do príncipe com o coraçãozinho. Várias meninas estão procurando esse príncipe encantado aí, né? E a concorrência está pesada porque alguns rapazes também estão procurando esse príncipe encantado. Amados, quando a gente fala de fato da administração, você tem que entender que é uma atuação da administração dirigida especificamente para o contrato. Fato da administração, atuação da administração dirigida especificamente para o contrato. O exemplo eu quero que você anote. Está lá no artigo 78, incisos 14, 15 e 16. Lá fala suspensão por mais de 120 dias, atraso nos pagamentos por mais de 90 dias, não liberação da área ou do local para a realização da obra. Tá bom? Fato do príncipe é uma atuação do Estado dirigida a toda a coletividade, mas que indiretamente atinge aquele contratado. E aí eu dou como exemplo uma empresa que foi contratada para fazer um transporte coletivo de alunos. Imaginemos transporte coletivo de alunos do interior para a escola. Imaginemos essa situação. E o Estado ele cria ou ele aumenta a alíquota do imposto sobre o óleo diesel. Aquela empresa que faz o transporte por meio de ônibus desses alunos, ela será afetada? Será. Mas a atuação do Estado foi dirigida especificamente para esse contrato? Não, foi para toda a coletividade. Então, o fato do príncipe é uma atuação dirigida a toda a coletividade, mas que indiretamente atinge o contrato. O artigo 65, parágrafo 5º. Você vai visualizar que lá fala que eu posso aumentar ou diminuir o valor do contrato. Se foi criado ou se foi extinto um tributo. Se aumentou ou se diminuiu determinada alíquota. Nós temos isso. Olha, a rescisão, né, que é um dos casos de extinção desse contrato, até a lei não tem grandes diferenças aqui, mas a extinção pode se dar pelo término do objeto, cumpriu aquilo que foi tratado, né, construiu aquele prédio, término do prazo, prestou aquele serviço que tinha que ser prestado durante o prazo, anulação, é uma ilegalidade. A gente poderia até falar aqui a extinção em razão de interesse público,
E a rescisão, que a gente comentou, que pode ser unilateral, amigável ou judicial. E aí, então veja que essa extinção, em razão de interesse público, também está aqui como uma das formas de rescisão unilateral. Então, é bem importante dar uma olhada ali nos artigos 77 e seguintes. Ok? Vamos fazer umas questões? Vem cá, olha só. A questão 99, ela traz um item interessante para a gente dizer assim, ó. Para serem especificados os reajustes de preço previstos no contrato, veja, reajuste ele já está previsto, bem como as atualizações monetárias, compensações decorrentes de condições de pagamento, são necessários aditamentos contratuais. Será que são necessários aditamentos? A lei, pensando nisso, ela diz, não precisa aditar, você pode fazer por uma simples apostila, né? A nomenclatura que a lei dá, alguns vão falar que é uma averbação. Olha aqui, 65, parágrafo 6º. Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos contratados, a administração deverá restabelecer por aditamento esse equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 8º, que é a questão. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes de condições de pagamento nele previstas, olha lá, bem como empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam a alteração desse contrato, podendo ser registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. Então a 99 está errada. Olha o número 100. Os reajustes de preços previstos no próprio contrato não caracterizam uma necessidade de alteração contratual. E por isso podem ser registrados por simples apostila, sem necessidade de celebração de aditamento, item verdadeiro. O direito à revisão, olha, revisão, depende de previsão expressa no instrumento contratual. Amados, a revisão é uma situação que você não previu e não tinha como prever. Então aqui, depende de previsão expressa? Não. O reajuste, sim. 102. O direito à revisão depende de expressa previsão no contrato, sendo suficiente para sua concessão, a demonstração de existência de fato superveniente que tenha causado desequilíbrio. Gente, não depende dessa previsão no contrato, até porque se você tivesse previsto no contrato, não seria revisão, seria o reajuste. 103, olha que legal. O fato da administração é um fato genérico e extracontratual, imputável à administração que acarreta o aumento dos custos do contrato. E aí? Fato da administração. É esse fato genérico e extracontratual? Ou será que é uma atuação dirigida especificamente para o contrato? Não é um fato genérico. É uma atuação dirigida especificamente para o contrato. O item está errado. 104. Fato do príncipe. Olha lá. Muita gente procura nesse príncipe. Que tem como pressuposto a área administrativa. É aplicável quando o Estado contratante, mediante ato ilícito, modifica as condições do contrato, provocando prejuízo ao contratado? Bom, primeiro que não precisa ser ato ilícito. Segundo que não são as condições do contrato. Fato do príncipe é para toda a coletividade. 105. O efeito da aplicação da teoria do fato do príncipe assemelha-se ao da aplicação da teoria da imprevisão, quando o ato estatal dificulta ou onera o particular para o cumprimento de suas obrigações. Em ambos os casos, o particular tem direito à revisão do preço para restaurar o equilíbrio. A questão é tida como verdadeira. Lembrando que a gente comentou que a administração pode entender que o caso seria melhor a rescisão, né? Seria melhor rescindir o contrato a fazer uma revisão. Tem essa oportunidade, tem essa possibilidade, mas aqui a banca considerou verdadeiro. 106. Caso ocorra o desequilíbrio do contrato, devido ao aumento da alíquota de tributo. Isso aqui é o quê? Fato do príncipe. Que incida sobre o objeto contratual, o particular contratado será beneficiado com a revisão. Entretanto, a administração não poderá reduzir o valor devido no ajuste? Errado.
Na hipótese de haver diminuição da alíquota, se diminuiu a alíquota, a gente diminui o valor. A ideia é manter a balança equilibrada. 107, criação ou alteração de tributo, mais uma vez, fato do príncipe, que aumente os preços contratados resultará em alteração contratual. No caso de redução, deverá ser realizada compensação ao final do contrato? Não, a gente reduz também. Tem errado. Então você verifica uma prova 2015 sendo repetida em 2018. Questão 108. Vencedora em regular processo licitatório, determinada sociedade empresária assinou contrato com a administração pública para execução de uma determinada obra. No início dos trabalhos, constatou-se presença de muitas rochas. Tinha como saber? Não tinha. Fator que dificultaria e encareceria a fixação das fundações. Olha o exemplo. Essa informação não foi indicada no projeto apresentado pela administração. Nessa situação hipotética, a presença das rochas permite ao contratado rescindir? Permite ao contratado a revisão do contrato em razão da sujeição imprevista. Essa é a nossa resposta. É considerado caso fortuito? É considerado força maior? É um fato da administração que dá ensejo à revisão do preço contratual? Veja, não é um fato da administração. Ok? É aquela outra situação que a gente comentou aqui de interferências imprevistas durante a execução do contrato. Bem, 109. Determinada empresa vencedora em processo licitatório assinou contrato com a administração para execução de obra pública. No decorrer do prazo contratual, o Estado aumentou sensivelmente a alíquota de imposto. O que é isso? Imposto. Fato do príncipe, que impactava no custo para a contratada, tornando a execução do objeto contratual mais onerosa. Assinale a opção correta a respeito das consequências do aumento do imposto. E aí lá diz assim: como o aumento do imposto da alíquota, a alíquota do imposto é considerado força maior, fica afastada a possibilidade de revisão? Não é isso. A contratada faz jus à revisão do preço contratual em atenção à teoria do fato do príncipe. Verdade, é isso, exatamente isso. Como o contrato tornou-se excessivamente oneroso, cabe revisão do preço. Aqui, especificamente, letra B. Letra D diz, deve ser rescindido unilateralmente? Também não. 110. A respeito do princípio da supremacia do interesse público e no que tange aos contratos, constitui prerrogativa da administração exigir o cumprimento do contrato pelos preços inicialmente contratados. Ainda, olha, ele vai exigir o cumprimento pelos preços inicialmente contratados, ainda que posterior criação ou aumento de tributo venha repercutir no equilíbrio. Ela pode exigir pelo preço inicialmente contratado? Não. Ela não pode exigir isso. 111. Um órgão da administração pública contratou uma empresa para realizar reforma na instalação elétrica de seu edifício sede. Para isso, celebrou com a empresa contrato administrativo válido por 12 meses, no valor de 150 mil. Acerca da situação, julgo isso. O contrato poderia ser reequilibrado, caso fosse criado durante sua vigência um tributo que impactasse nos preços nele acordados. Sim ou não? Sim. Fato do príncipe. 112. Alguns meses após a assinatura de contrato de concessão, de geração e transmissão de energia elétrica, a falta de chuvas, alguns meses após, a falta de chuvas comprometeu o nível dos reservatórios, o que deteriorou as condições de geração de energia, elevando os custos da concessionária. A agência reguladora promoveu, então, alterações tarifárias visando a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro firmado no contrato. Todavia, sem que houvesse culpa ou dolo da concessionária, o fornecimento do serviço passou a ser intermitente, o que provocou danos em eletrodomésticos e usuários de energia elétrica. Considerando essa situação, julgo isso. A agência reguladora agiu ilegalmente. A falta de chuvas não constitui evento extraordinário ou imprevisível, aí você já reequilibra? Errado. Tinha como saber? Não tinha como saber. Então, item errado. 113. No caso de atraso nos pagamentos, olha lá, atraso nos pagamentos devidos pela administração contratante, superiores a 90 dias, veja que a gente fez uma questão parecida com essa lá atrás. É possível a aplicação pelo contratado da exceção do contrato não cumprido? Certo? Salvo nos casos excepcionais, como calamidade pública e guerra, item verdadeiro.
O artigo é o 78, inciso 15. A rescisão contratual, mesmo que amigável, isto é, acordada entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do chefe, da autoridade competente. Certo ou errado? Certíssimo. 115. A rescisão de contrato administrativo por ato unilateral do contratado, motivado por culpa exclusiva da administração, não é possível, restando ao contratado buscar o acordo com a administração ou recorrer à justiça. E tem certo ou errado? Gente, quem pode rescindir de forma unilateral é quem? É a administração. O contratado tem como fazer isso? Não, ele não tem como fazer. Ok. O que ele pode fazer? Ou um acordo, ou recorrer à justiça. O item é verdadeiro. 116. A comprovada inexecução do contrato administrativo, em razão da ocorrência de caso fortuito, é motivo de rescisão contratual por ato unilateral e escrito da administração. Item verdadeiro. Vejam vocês que nós comentamos aqui que nos casos de rescisão unilateral, a gente tem algumas situações. Caso fortuito ou força maior, falamos de interesse público ou descumprimento do contrato pelo contratado. Professor, se quem está descumprindo o contrato é a administração. Aí, nesse caso, não é rescisão unilateral. Como a questão disse, ou é amigável ou judicial. Legal? Vem comigo. 117. Diz assim: em um contrato de construção de edificação, é obrigação do contratado a liberação do local da obra. Obrigação do contratado? Obrigação da administração. Você vai dar uma olhada no 78, inciso 16. Olha 118. O TRE do Piauí firmou um contrato administrativo com particular para fornecimento de determinados bens. Durante a execução do contrato, foi publicada uma lei que aumentou os impostos. Impostos a gente fala de quê, gente? A revisão do contrato foi então proposta com base em causas que justifiquem a execução contratual para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Nessa situação, a revisão baseia-se na ocorrência de quê? Me ajuda? Fato do príncipe. Fato do príncipe. O seu concorrente está sem saber se é fato do príncipe ou se é fato da administração. Fato do príncipe. Boa questão, hein? Você já está fera nisso aí. E aí, vamos fechar? 119, Uma empresa vencedora de determinada licitação de obra pública, cujo prazo de execução previsto no edital é de 18 meses, foi contratada e recebeu ordem de serviço para iniciar os trabalhos 4 meses após a entrega das propostas. Dependendo das condições previstas no edital e de acordo com a legislação vigente, a contratada poderá ter direito a reajustamento. Reajuste. Pode reajustar? Pode. Qual que é o prazo mínimo? O que eu falei? Um ano após a entrega das propostas. Então ele diz aqui, mediante aceitação, após 8 meses de execução da obra, olha lá, ordem de serviço para iniciar os trabalhos, 4 meses após as propostas. Iniciou os trabalhos, então 8 meses daqui para frente. Essa é a nossa resposta, ok? A letra C confunde o candidato, porque fala 12 meses da execução, mas são 12 meses da entrega das propostas, ok? 120. Constitui motivo para rescisão do contrato a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. Está lá no 78? Tá. Só que aqui diz, ainda que isso não prejudique a execução do contrato. Lá fala, só se prejudicar a execução do contrato, o item é falso. E nós fechamos aqui todas as nossas questões de contratos. Faça a revisão, dê uma olhada nos artigos da lei novamente, só para você ficar fera e gabaritar tudo sobre contratos administrativos. Bons estudos, boa prova. Fique com Deus. Tchau!